Bem-vindos ao quarto episódio do Pronto Postei. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que eu acompanho o trabalho de perto, Letícia Brodoloni. Eu vou apresentar um pouquinho de tudo que ela fez e faz para vocês e ela vai contar melhor, mas ela é especialista em Gestalt Terapia, professora no curso de formação em Gestalt Terapia no Instituto Sede Sapiente, supervisora clínica, especialista em luto e em puerpério, mãe de uma pré-adolescente e também atende adultos. Ou seja, faz tudo. Bem-vinda, Lê, ao podcast. Eu queria já começar te entregando essa pergunta, que é o que é a Gestalt Terapia, como é o seu trabalho, conta um pouquinho pra Uhum. gente. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, ainda mais para falar de um tema tão importante que me toca muito também. Como você falou, eu sou mãe de uma pré-adolescente, então o tempo todo estou às voltas com essa questão das telas, das redes sociais, como que isso interfere no desenvolvimento, nas relações, e tem muito a ver com o meu trabalho também, com tudo que eu ouço no dia a dia no consultório. Falando um pouquinho sobre a Gestalt terapia, nem todo mundo conhece, algumas pessoas acham o nome, nem sabem como pronunciar, mas a Gestalt terapia é uma abordagem teórica da psicologia. Ela surgiu em 1950 e é uma abordagem da linha humanista. Apesar do que muita gente diz que a Gestalt não olha para o passado, não é verdade. A gente trabalha muito com o que está presente no aqui e agora. Então, com como a pessoa se relaciona com ela mesma, com o mundo, com os acontecimentos da vida, as emoções. E é claro que o presente, ele contém todo o passado, que faz parte da história da pessoa, de como ela foi desenvolvendo os recursos dela, os suportes de vida e as dores também, né? Então, na Gestalt terapia, o terapeuta tem um papel muito próximo, muito ativo. A gente trabalha muito o que vai acontecendo a partir da relação terapêutica também. E a gente acredita que tudo aquilo que acontece no entre da relação terapêutica, no consultório, é muito do que a pessoa vive na vida também, os encontros, os desencontros. Então, o terapeuta vai ajudar a pessoa a perceber como é que ela está se relacionando com ela mesma, como que no momento de dor ela tende a se proteger, porque muitas vezes a gente vai entrando num automático, né? Assim, os recursos e as nossas defesas são fundamentais para lidar com as dores, os desencontros. Mas quando eles são uma escolha, uma forma de lidar com os acontecimentos. E quando acontece uma situação de sofrimento, a gente vai percebendo que a pessoa vai perdendo a possibilidade de escolher e às vezes ela nem percebe como que ela está se relacionando. Então, a terapia é um espaço de ampliação de consciência, de como essa pessoa está no mundo, de como ela pode melhorar, como ela pode viver de uma maneira mais autêntica. Então, ampliando o conhecimento sobre ela mesma e sobre essas relações. E pensando nessa questão de ampliação de consciência, hoje a gente tem que ir para um mundo que também é paralelo, que é o mundo digital. Uhum. Então, o principal assunto de hoje é justamente falar sobre como as redes sociais interferem na saúde mental, não só das crianças e adolescentes, que é muito importante e é um assunto necessário porque é a formação do futuro, mas também é essencialmente por todos nós que consumimos e que criamos uma identidade a partir disso. Uhum. Então, pensando desse ponto de vista, Lê, o que você acha é, primordial hoje em dia para uma pessoa poder ter boas relações e estar presente nas redes sociais de uma forma saudável? Uhum. Bom, eu acho que é fundamental, primeiro, que ela tenha consciência de por que que ela está se expondo às redes sociais. Então, eu acho que o objetivo. Então, ela saber se ela está querendo expor alguma coisa da vida dela, se ela está querendo se informar de alguma coisa. A questão é que a gente vai percebendo que as pessoas se perdem. Eu me perco às vezes, talvez você se perca também, de qual que é o objetivo. Então, a gente acaba acessando conteúdos que fazem a gente se distrair daquilo que é fundamental no momento. A gente se esquece de por que que às vezes entrou na rede social. Então a gente vai percebendo que algo que poderia servir para algum tipo de conexão acaba desconectando a pessoa. E aí ela se perde, né, do propósito, da intenção daquele momento. E acaba se voltando muito para essa coisa dos olhares externos, de tudo que está disponível na rede. Como que as redes sociais transformaram as relações entre as pessoas? O que você acha que é assim mais evidente e que mostra o quanto tem afetado a interação? Uhum.
Eu acho que é importante falar um pouco de como isso se transformou profundamente a partir da pandemia também. Eu acho que na pandemia, para muitas pessoas, as redes sociais e a internet serviu como uma possibilidade de manter o mínimo de sanidade, assim, e de contato e de presença nas relações. Então, na pandemia, as pessoas, principalmente que moravam sozinhas, que estavam totalmente isoladas, puderam fazer uso desses meios de comunicação, para se encontrar virtualmente com as pessoas, para ter acesso um pouco, né, a outras pessoas, enfim, ter o mínimo de contato. Mas a partir disso, eu percebo que foi tendo uma transformação, o mundo foi voltando, e eu percebo que as pessoas, hoje em dia, têm relações que são muito mais rápidas e que são normalmente mediadas mesmo pela tela. Então, é muito comum a gente ir num restaurante e ver, por exemplo, um casal ou uma família ou amigos, cada um com seu celular. Então, eu fico pensando com o que que eles estão conectados, né? Porque na pandemia pode ser que as telas tenham conectado as pessoas, mas eu acho que na atualidade também acabam desconectando, né? E proporcionando essa falta de interação, de participação na vida do outro. Então, eu acho que vai tendo uma desconexão entre as pessoas e também de cada um consigo, né? É, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não dão o devido valor, né, essa questão de você também estar conectado com você, porque quando você tá lá vendo as redes sociais, quando você tá passando, rolando o feed, você às vezes esquece, como você disse, seu objetivo, mas não só isso, é que aquilo é um passatempo, que não é necessariamente algo que você tem que ficar horas, que é uma pequena parte do seu dia, mas que não é sua vida, né. E aí, com a prática clínica, o que que você percebe que tem afetado mais as pacientes nesse sentido? Sim, bom, eu acho que é importante trazer um índice, né, que acho que é um pouco assustador, que fala do grau de dependência da população brasileira em relação a telas e jogos. Então a gente tem um número, uma estimativa que gira de 2,5 a 3,5% da população. E aí você pode pensar, ah, mas 2,5% é pouco. Mas se a gente pega no número de brasileiros, isso significa em torno de 7 milhões de pessoas que estão viciadas, que têm questões sérias, que perdem muitas vezes tudo que elas têm, que se distanciam das relações, então é um número bem alarmante, né. E no consultório eu percebo, assim, as pessoas mais ansiosas, com muita dificuldade de concentração, com uma facilidade imensa de se perder daquilo que elas se proporam, então propuseram. Então tem muitas pessoas que entram, né, no celular para resolver alguma coisa, para ver alguma coisa. E eu ouço no consultório as pessoas dizendo: "Puxa, de repente quando eu vi, tinha passado mais de 1 hora, 2 horas, eu nem lembrava por que que eu entrei ali, eu nem sei o que que eu aprendi, com o que eu me conectei". Então eu percebo isso, assim, uma dificuldade com o sono também, que as pessoas, né, levam o celular para o quarto, e aí tem a questão da luminosidade, tem a questão das informações e dos estímulos intensos que atrapalham, né, na possibilidade de um sono mais profundo. E eu percebo uma dificuldade nas interações também, interpessoais. Eu acho interessante a gente falar sobre isso também, porque é uma coisa que me interessa muito, é sobre a questão da dopamina, né. Então é entender mais como que funciona, qual o papel da dopamina que hoje em dia tanto se fala, e Uhum, até acrescentando uma coisa à sua fala, uma coisa que eu percebo, talvez não seja dessa forma que se concretiza no mundo da psicologia, mas é de que muitas pessoas se dão autos diagnósticos, né, sim. de TDAH e outras coisas, principalmente por vincular a atenção rápida com essa questão da dopamina e não entender que são coisas diferentes e que são estímulos que realmente são liberados e que fazem com que a gente dependa. Uhum. Sim, essa é uma outra coisa que eu percebo muito no consultório, assim, pessoas que chegam para uma primeira entrevista e já chegam com um diagnóstico. E aí eu sempre pergunto: "Mas como é que surgiu esse diagnóstico?". E aí a pessoa fala: "Ah, eu digitei lá os meus sintomas e o Google ou agora a inteligência artificial me disseram que eu tenho TDAH, que eu tenho depressão". Então, isso é muito complicado, né, porque as pessoas já chegam com um olhar muito fechado sobre elas mesmas e com certezas, enfim, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas em relação ao papel da dopamina, né, que é o que a gente tem ouvido falar muito e tem livros sobre isso super interessantes,
eu não sou especialista, mas eu vou trazer um pouquinho do que eu entendo de como que interfere, né, na questão da saúde mental. A dopamina, ela é um neurotransmissor, então é algo que é fundamental para o funcionamento do cérebro e é um neurotransmissor que está integrado, né, e vinculado à regulação das funções motoras, de prazer e sensação de recompensa. Então é algo muito fundamental. A gente precisa da dopamina para essas funções e para outras também. A questão é que a dopamina ela é ativada quando tem um estímulo de prazer ou de recompensa. E as redes sociais, elas têm toda uma arquitetura pensada justamente para promover esses estímulos imediatos e essa sensação de prazer, que muitas vezes é um falso prazer, né. Então a pessoa tem ali disponível à mão uma infinidade de coisas, ela fica ali parada, sugada muitas vezes por tudo aquilo, e o cérebro vai entendendo que aquilo traz uma sensação de recompensa, de prazer, quando você recebe um like, quando você posta alguma coisa e as pessoas comentam, né. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa nem fica esperando tanto um like, mas ela acaba ficando viciada naquela sensação de espera, de recompensa que está por vir. O que acontece nas redes sociais é que é tudo muito rápido. Então o cérebro ele precisa de um tempo para se autorregular, né? Do mesmo jeito que ele é exposto, por exemplo, a algo que dá a sensação de prazer, ele precisa de um tempo para processar aquilo, se recuperar e ir para outras atividades. E as redes sociais elas não dão essa possibilidade, é tudo muito rápido. E aí o que que acontece, né? O nosso corpo ele é muito perfeito, assim, o funcionamento do nosso corpo vai acontecendo a despeito do que a gente faça com ele. Tem uma autora que é autora do livro Nação Dopamina, que eu recomendo, é muito interessante, e ela traz algumas metáforas. Então ela vai dizer que o cérebro funciona como se fosse uma balança. Então, do mesmo jeito que quando a gente é exposto a um estímulo que traz muita sensação de prazer, a balança vai pesando para o prazer, né? E tem toda essa arquitetura das redes sociais que fazem a gente se envolver com esse estímulo. O organismo, o cérebro, ele precisa se autorregular. Então, a mesma força que ele faz para em busca do prazer, ele vai fazer para fazer o organismo voltar para aquele momento inicial de regulação. E aí, aquilo que inicialmente trazia muita sensação de prazer, vai começar, paradoxalmente, a trazer uma sensação de dor, porque é essa coisa da balança. Então, Sim. a mesma força, ou até mais, que o cérebro faz para ter a sensação de recompensa, ele vai levar para uma sensação de dor na tentativa de autorregular, né. E aí, como você sai de um vício dessa questão das redes sociais? É um círculo sem fim. É um círculo sem fim, acho que a primeira coisa é a pessoa ter minimamente consciência de que ela está passando, né, por uma questão de adoecimento, de vício, isso já é grande coisa, porque muitas pessoas nem se dão conta. E em São Paulo tem lugares, inclusive da rede pública, que oferecem tratamento gratuito para esse tipo de adicção às telas, né. A terapia é fundamental e a pessoa poder se voltar para outras atividades, né, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco também, mas Uhum. que, ofereçam também essa sensação de prazer. Porque o prazer da tela é muito imediato e depois passa. E às vezes Sim. a pessoa vai se distanciando daquilo que também pode trazer prazer de outras maneiras, que inclui o próprio corpo, né. A gente vai vendo as pessoas ficando muito desvitalizadas, muito Sim. desenergizadas, né. É uma coisa que eu sinto até comigo por trabalhar, que é difícil você estabelecer o limite, né. E Uhum, não só o limite entre trabalhar com as redes sociais e consumir conteúdo, mas qual é a diferença de consumir um conteúdo por vício e consumir um conteúdo por repertório. É muito difícil você saber e equilibrar, e acaba que você mistura toda a sua bagagem se você não tem essa consciência. uhum. E falando hoje ainda sobre como as redes sociais influenciam na nossa sociedade, mas pensando no ponto de vista das crianças e dos adolescentes, o que que você acha que é fundamental falar, conscientizar e principalmente que os pais estejam atentos? Uhum. Porque muitas vezes são os pais que dão a tela como Sim. forma de, né, entreter o filho ou filha, porque tá um momento complicado ali, mas como lidar com isso? Como que é hoje em dia o universo mais infantil, adolescente, jovem? Uhum.
Bom, eu passo por isso na pele como mãe, né, como eu não atendo crianças e adolescentes mais, eu passo isso na prática, e eu entendo que é um grande desafio. Muitas vezes a gente vê os bebês, né, que estão segurando um celular e que já sabem fazer a tela rolar, que já sabem apertar ali os aplicativos de desenho, de jogos, enfim. E do outro lado, a gente entende que tem pais que normalmente estão exaustos, que precisam dar conta de uma infinidade de tarefas profissionais, pessoais, da casa, das relações. Então aqui não tem a ver com julgamento, mas acho que de olhar justamente para toda uma organização social, como que isso vem sendo construído, né, e vem inclusive, fazendo com que esse número de crianças e adolescentes expostos às telas só aumente. Então, a gente vê que tem de um lado pais exaustos, do outro crianças que cada vez menos sabem como brincar, como se relacionar, e as telas que muitas vezes surgem como um grande salva-vidas, né. O que acontece é que a gente vai vendo que as crianças, os adolescentes, eles não têm a capacidade ainda de fazer escolhas tão conscientes assim, né. Se para nós adultos já é super difícil, né, como você mesma disse que às vezes você tem dificuldade de colocar um limite de tempo, eu às vezes levo o celular para o quarto e depois me arrependo porque não consigo dormir. As crianças e os adolescentes estão ainda com o cérebro em formação, né, e principalmente com a parte pré-frontal do córtex em formação, e é uma parte que só acaba de, ser concluída, né, de se formar aos 25 anos. Então essa idade da criança e da adolescência é uma idade em que as crianças ainda não formaram essa capacidade total de autorregulação emocional, de compreender a questão dos riscos de uma maneira mais calculada, de contenção de impulsos, né. Então, quando a gente oferece uma tela para criança, a gente tem que ter consciência disso, né. E que ali dentro da tela, muitas pais têm a sensação de que a criança está segura, porque muitas vezes a gente vê crianças e adolescentes dentro do próprio quarto, jogando ou acessando alguma coisa pela internet, e os pais falam: "Puxa, agora eu posso ficar tranquilo, meu filho está em casa com o celular e não está correndo nenhum risco". Mas o que, né, os estudiosos falam, tem até uma série que mostra muito do que pode acontecer dentro, Adolescência? a série Adolescência, eh, muito do que pode acontecer é que o celular é como se você pegasse, como se eu pegasse a minha filha de 10 anos e falasse: "Filha, vai passear ali na rua um pouquinho, depois você volta para casa. Eu vou estar por aqui, você volta a qualquer coisa, se qualquer coisa acontecer". Dentro do celular tem muitos perigos, né, que a criança não tem como se proteger, ela não entende, ela pode ser enganada, assim como na rua, né. Então tem essa comparação que se faz hoje em dia, de que entregar um celular na mão da criança é entregar todo um mundo, e a gente não deixa uma criança sozinha na rua, em condições, né, saudáveis e normais, enfim. E até, né, é uma linguagem que os pais não são capazes de entender. Sim, Então, essa forma de nessa série Adolescência muito se fala dos emojis, que têm sim, significados próprios e tudo mais. E os pais não estão atualizados, porque eles não estão vivendo a mesma fase, é normal, sim, você não pode estar atualizado de tudo o tempo todo, mas fica difícil o controle, porque sim, você não sabe que tipo de informação tá tendo. Então acho que a conversa antes da criança usar, o celular e conscientizar ela do porquê que ela não pode, porquê que ela pode em dado momento e tudo mais, é necessário, mas também é importante que os pais saibam que eles têm que fazer um trabalho ali, e eu digo isso não sendo mãe, então eu sei que é uma uhum, coisa difícil, mas eu não vivo, de estar atualizado para entender o risco que o filho corre a partir do momento que ele tá nas redes sociais, né. sim. Inclusive, se a gente pensa na adolescência, que é uma idade de muitos conflitos, de muitas transformações, e é uma idade, né, como a gente vê na série também, em que a criança que está saindo da infância e está indo para a adolescência, vai muito em busca de validação, de pertencimento. Então imagina um adolescente falando para o outro que para ele pertencer, ele precisa acessar tal conteúdo, fazer tal coisa na internet, né. Aquele que está dizendo para fazer, muitas vezes nem sabe o que está dizendo, o outro faz para se sentir pertencendo. Então é verdade que, assim, a criança, o adolescente não deve ter acesso à tela, sem uma intermediação de um adulto,
E mais, assim, eu acho que pensando do ponto de vista da segurança mesmo e da saúde mental, inclusive os estudiosos, né, dizem e tem livros sobre isso falando que celular é a partir dos 16 anos, né. E entrada nas redes sociais, se possível depois disso, a partir dos 18, porque antes disso o jovem não tem condições de colocar limites, de fazer escolhas saudáveis. Posso fazer uma brincadeira? Pode. Viu? Só depois dos 16. A Clara, que é minha prima, filha da Lê, que também é minha prima e minha madrinha, tá aqui com a gente. Então, eu vejo de perto nesse sentido o quanto a Lê toma esse cuidado como mãe e o quanto isso é raro. E é algo que eu admiro muito, quero trazer pra mim quando eu for mãe, porque eu não. Na época que eu era adolescente, esse cuidado não existia porque não tinha consciência do nível de Sim, risco. sim. Eu lembro até que eu gostava tanto de brincar de loja, de boneca e tal, que minha mãe, a Má, que cuidou de mim a vida toda, falavam assim: ai, fica no computador um pouco. Porque Uhum. na época eu não tinha noção, era brincar de campo minado e acabou. Sim, Daí começou o MSN, eu tinha preguiça de digitar, não entendi o que que eram os emoticons. Então, adultos introduzem crianças, né? E é sim, esse o perigo de você sim, estar introduzindo no mundo que você nem conhece direito. sim. É como você deixar ir ao bar e falar pra não beber. Hum, Tem tudo, é fácil acesso, mas não pode. É, uhum. é muito difícil você tomar esse cuidado, esse zelo. E eu acredito também que os pais não têm esse cuidado nem com o próprio conteúdo que consomem. Sim. E isso é muito difícil, porque a gente não tem controle do algoritmo, né? Do Uhum. que aparece pra gente. Mas a partir do momento que a gente entende que o que a gente consome em mais quantidade é aquilo que vai continuar aparecendo. Então é sempre um efeito em massa e que só a gente pode cortar e mudar essa cadeia. E pensando de um ponto de vista dos efeitos negativos para todas as pessoas, Uhum. é, e não só para os adolescentes, mas também para os adultos. Quais são os reais efeitos negativos da exposição e do vício às redes Uhum. sociais? Bom, só fechando um pouquinho, né, em relação às crianças e aos adolescentes, a gente vê que tem uma transição do modo de viver a infância. Então, como você disse, né, que quando você era adolescente você brincava de campo minado, mas naquela época os riscos eram outros, né? Com assim o desenvolvimento da tecnologia, dos aplicativos, das coisas que vão acontecendo na internet, isso vai se transformando também. Então, antes as telas elas serviam muito como entretenimento, cultura, informação. E hoje em dia a gente vê uma passagem para essa cultura da distração, né, da falta de regulamentação daquilo que está sendo exposto, Sim, né. E aí o que que vai acontecendo com a infância e adolescência? Ela vai sendo mediada por essas telas, né. E até o autor daquele livro Geração Ansiosa, que é um livro que acho que muita gente conhece, ele fala: "O trabalho da infância e da adolescência é a brincadeira. E é através da brincadeira que a criança vai aprender a cuidar dela mesma, vai aprender a lidar com os desafios físicos, emocionais, cuidar dos outros, né, e vai desenvolvendo uma possibilidade de autonomia. E essa autonomia, ela quanto mais aumenta essa autonomia, menos risco aquela criança e adolescente tem de desenvolver ansiedade, depressão. E isso serve para os adultos também, né? Os riscos que a gente vê para os adultos é justamente do desenvolvimento de compulsões, de adicções, de envolvimento com esses jogos que fazem as pessoas perder muito dinheiro, né, distanciamento das relações. e também de se pensar como uma pessoa inacessível, né? Olhar para pessoas que são inacessíveis e acreditar que aquilo pode ser uma realidade. Sim. Ainda sobre as crianças, voltando um pouco nesse assunto, eu vejo, até tem um livro que chama O Essencialismo, que fala sobre o poder da brincadeira também para os adultos e o quanto é necessário. Porque é comum abrir o Instagram, abrir o TikTok. Mas quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E ser criança é experimentar o mundo, né? Sim, Então a gente não deveria tirar isso das nossas crianças com uma tela que não possibilita que a gente sinta. Então você tá jogando um jogo que você anda de bicicleta, mas você não tá sentindo como é andar sim. de bicicleta nem pro Uhum, bem nem pro mal. uhum. Então todas essas coisas precisam ser mensuradas.
E quando a gente deixa de ser a gente por causa de uma rede social, a gente também tá perdendo a possibilidade de ser um exemplo para os nossos filhos, netos e aí por Uhum. diante. Sim. Eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, né, o quanto as pessoas vão se perdendo delas mesmas e até dessa possibilidade de aprender criativamente, de se arriscar. A tela dá a sensação de ser um lugar muito seguro, né, então é confortável muitas vezes. Quem que não quer, às vezes, não precisar se arriscar, correr algum tipo de risco, né, de perigo, mas a questão é quando a gente entra nesse looping, não consegue sair disso e se afasta de coisas básicas que dão sensação de prazer, né, isso que você falou de fazer uma coisa pela primeira vez e sentir, pode ser a dor, o prazer, a alegria de tentar essa coisa pela primeira vez, né, então a gente vai sendo arrancado e se retirando também do isso. E esses efeitos negativos, Lei, que a tela tem, agora pensando no ponto de vista mais geral mesmo, tem alguma coisa que você queria ressaltar? Algum ponto que você gostaria de falar sobre, que as pessoas pensassem mais a respeito? Uhum. Tem alguma coisa que você tem vontade de salientar? Para que todos façam uma reflexão e possam entender se as telas estão sendo consumidas de uma forma saudável? Uhum. Sim, eu acho que, de novo, é importante que cada um se volte para si e tente entender, eh, qual que é a necessidade que está sendo expressa naquele uso da tela, sabe? É por informação, por, consumo, para expor alguma coisa da própria vida, enfim. Eu acho que sabendo o porquê que você está se expondo a esse tipo de, né, de situação, é muito mais fácil de entender e de refletir. E tem uma coisa muito básica, né, que eu acho que é as relações, poder pensar sobre as relações, assim. Eu até queria contar uma coisa que aconteceu comigo no começo desse ano, que eu falo, tenho algumas amigas com quem eu falo muito pelo direct, no dia a dia a gente manda memes e até falar, a gente só se fala por meme, enfim. E aí no começo do ano eu percebi que eu estava muito viciada, não saía do celular, ficava gastava muito tempo. E aí de tempos em tempos eu resolvo fazer um detox, assim. E eu saí do Instagram. E foi muito legal uma coisa que aconteceu e me alertou muito, assim, na prática, para o fato de que eu tinha a sensação que eu sabia o que estava se passando na vida das minhas amigas, elas sabiam o que estava se passando comigo. E quando eu saí, algumas vieram falar comigo em outro aplicativo, né, no WhatsApp, e falar: "Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A gente não se fala mais". E aí eu falei: "Puxa, é verdade, a gente não se fala mais e a gente não se encontra há muito tempo". Porque dá a sensação, às vezes, de que você tá vendo tudo o que acontece na vida da pessoa. E aí eu tive alguns encontros a partir desses meses que eu fiquei fora, né, das redes sociais, um jantar com uma amiga, um almoço com outra, um café. E aí isso me fez relembrar uma coisa que é básica e que eu trabalho com isso, com as relações humanas, mas que é do quanto isso é importante, isso é humanizador, sabe? Humaniza a gente. Sim. E também tem o lado bom, né, das redes sociais, porque no meu caso a maioria das minhas amigas moram fora do país, Uhum, então é uma forma de estabelecer o contato e manter e cultivar as amizades e a nossa relação. Mas que de fato faz falta o toque físico, olhar no olho, enfim, ter uhum, conversas mais profundas. A gente não deixa de querer viajar e se encontrar por isso. uhum, Eh o que você acha que pode ser feito no dia a dia para dar uma descarregada, tirar a uhum, sobrecarga das redes sociais e uhum. que a gente não tem feito e que poderia implementar? Tudo que eu vou dizer, eu acho que todo mundo já ouviu, sabe? Não tem nada de muito revolucionário, mas eu acho que muitas vezes a gente se esquece daquilo que é básico e do que a gente precisa fundamentalmente para se sentir bem no dia a dia. Então, primeiro, eu acho que é estabelecer um tempo limite de exposição a telas por dia, né? Isso que eu fiz, por exemplo, no começo do ano, de ter alguns períodos de detox também, né? Eu acho que entender qual é o tipo de conteúdo também que você consome. Então, a gente acaba seguindo muitos perfis, ficando exposto a muita coisa, e poder limpar um pouco esses perfis, entender que tipo de perfil a gente está seguindo, se realmente faz bem, se é interessante, ou se expõe a gente a coisas que trazem sensações desagradáveis. Eu acho que é fundamental. E é fundamental se lembrar e muitas vezes adicionar de novo a vida fora da tela. Então, encontros
sabe, com pessoas. Atividade física é fundamental, né, apesar que eu trabalho com saúde mental, mas ainda mais na minha abordagem, a gente entende que o ser humano é uma coisa só, é o físico com o mental, então não adianta ficar trabalhando, né, a saúde psíquica e o corpo ficar de fora. Então, as pessoas precisam reativar o corpo, sentir prazer a partir do próprio corpo com uma atividade física, se expor um pouco à luz do sol, fazer alguma coisa pela primeira vez, ter um hobby, sabe? Eu acho que são Sim. coisas muito básicas e que, de verdade, se você consegue implementar isso na sua rotina, faz muita diferença. E como você diria que a gente pode manter o nosso senso de identidade e autenticidade em ambientes tão filtrados hoje em dia? Como que Uhum, é o que é de verdade ser autêntico e como fazer isso nas redes uhum. sociais, mostrar o que você é fora delas? Acho que essa é uma pergunta super complexa, né? Porque a própria maneira que a rede social é construída faz com que a gente confunda muito o que que é vida real, o que que tá ali disponível para venda, para consumo, né. Então eu acho que quando a gente acaba se expondo constantemente na rede social, ou consumindo a vida de outra pessoa constantemente também, é muito fácil cair nessa confusão do que é meu, o que que é do outro, o que que é real, o que que tá ali simplesmente como, né, um marketing ou alguma coisa que precisa ser vendido. Então, eu acho que a primeira coisa é a possibilidade de diferenciar, para mim, o que é real, né. O que é íntimo, o que que eu tenho vontade de compartilhar. Eu sigo alguns perfis, por exemplo, de pessoas até ou de profissionais, né, que trabalham com redes sociais ou com saúde física, enfim, que eu percebo que foi tendo uma transição no perfil dessas pessoas. Inicialmente elas, eh, colocavam muitas coisas da vida particular delas e se misturava com o conteúdo profissional, e eu fui percebendo uma transição, que algumas pessoas expõem cada vez menos da sua vida pessoal. E eu acho que justamente por entenderem que tem uma imagem que é uma imagem pública daquilo que pode e deve ser compartilhado, e tem algo que é íntimo, que é subjetivo, e que eu acho que as pessoas vêm perdendo muito, né, na atualidade. Então, a gente vê hoje em dia as pessoas, eh, que muitas vezes antes tinham essa possibilidade de se voltar para si, né, de fazer esse movimento de introspecção para entender o que que eu preciso, o que que eu quero. Ao invés das pessoas olharem para si, fazerem esse movimento, elas vão muitas vezes para a rede, para ver o que está acontecendo, o que que as pessoas estão fazendo para se divertir, que viagem as pessoas estão fazendo. E aí elas vão se desconectando desse próprio senso de si mesma, Sim. né. Então eu acho que saber por que que você está entrando na rede social, o que que para você é fundamental, é pensar quem você traria para dentro da sala da sua casa. Sabe, para quem que você mostraria determinada intimidade sua ou não? E é claro que é uma comparação talvez um pouco forte, mas assim, as redes sociais elas ganham uma amplitude, uma visibilidade tão grande que você acaba se expondo muito, né. Então acho que é importante pensar um pouco o que que você, quem para quem você mostraria certas coisas dentro da sua casa, quem você convidaria, e talvez filtrar um pouco. Eu sei que é difícil. E esse assunto é mais do que necessário, porque não é só para influenciadores e criadores de conteúdo, mas tudo que você posta, se você tem 1.000 seguidores, pensa num espaço físico com 1.000 pessoas, é uma Uhum, coisa gigante, né. sim. Então, é você pensar quanto ser humano individual, quanto você quer expor, o quanto da sua vida você quer mostrar, e o quanto você quer de fato se comparar ou não, porque isso depende de você seguir ou não, Uhum. consumir ou não certos conteúdos, né. Como aqui a gente fala com todo mundo, agora ajudando os terapeutas. Como os terapeutas podem ajudar os seus pacientes para ter uma melhor relação com as redes sociais no dia a dia? Uhum. Bom, acho que primeiro, o terapeuta ele não precisa ser especialista, sabe, em redes sociais ou em tecnologia. Eu sempre digo, assim, que eu acho que o terapeuta hoje ele tem um trabalho que é um trabalho de resistência, assim, que é de garantir um retorno para aquilo que tem de mais humano, né, que tem de essencial no que diz respeito à saúde mental e à saúde entre as pessoas, né, a maneira de viver. Então acho que primeiro o terapeuta ele precisa ser especialista em acolher, em escutar, né, ter muita clareza de qual é a sua visão sobre o ser humano, sobre
quais são as formas de sofrimento, porque cada abordagem vai ter seus instrumentos para lidar com isso, né. E eu acho que justamente o espaço da terapia é um espaço que, primeiro, tira um pouco a pessoa da exposição à tela, nem que seja durante aquela hora em que acontece o encontro terapêutico, né. Eu acho que é um espaço em que a pessoa tem um retorno para uma temporalidade que é muito diferente dessa temporalidade que a gente vive no dia a dia, de ser convocado para fora, né, da rapidez, de tudo que acontece ao mesmo tempo. Então, naquele tempo, espaço, a pessoa pode acabar sendo devolvida para ela mesma, para o tempo do encontro, sabe, da respiração. Então, na Gestalt terapia, a gente trabalha muito com o que está presente no corpo também. Então, às vezes a gente simplesmente pede para a pessoa perceber como é que tá a respiração dela. E às vezes a pessoa nem tá se dando conta de que tá apertando a respiração ou que tá respirando muito forte, né. Então, a gente vai tentando ajudar a pessoa a se voltar para o próprio corpo, porque quando a pessoa vai se percebendo mais, ela também vai se percebendo enquanto tá fazendo uso dessas redes sociais, né. Porque o que a gente percebe é que além do senso de identidade que você perguntou, como que a pessoa faz para poder, né, não se perder, continuar sendo autêntica, além do senso de identidade que vai sofrendo muito com isso, o senso corporal também. Então tem pessoas que ficam horas, por exemplo, com o celular na mão e nem percebem que a mão está formigando, que estão sentindo dor ou que estão com um torcicolo. Então, às vezes, esse espaço da terapia justamente é o espaço de reconexão com o próprio corpo. Além disso, né, quando eu expliquei um pouquinho o que que é a Gestalt terapia, como a gente trabalha muito com ampliação de consciência, com compreensão do que está em jogo ali naquelas escolhas, o terapeuta pode ajudar a pessoa a entender qual necessidade dela está tentando ser, eh, realizada e satisfeita na interação com a tela social, com as redes sociais, né. Então a pessoa está buscando, precisa de aprovação, sensação de pertencimento, realização profissional. Eu acho que a busca pelo sentido pode fazer muita diferença. E eu vejo na prática que muda muito a forma como as pessoas sentem a rejeição, né, porque a rejeição pelo algoritmo, às vezes, é pior do que uma rejeição real e tangível. Então e faz parte da vida, né, a gente precisa se adaptar a isso e entender que nem sempre tudo que a gente vai fazer vai ser algo que os outros vão aplaudir, e não precisa. E pra fechar, eu acho que existe uma questão hoje em dia que tá latente, pulsante, que é a inteligência artificial como um todo, mas principalmente as pessoas que se consideram, que consideram que fazem terapia através da inteligência artificial com o ChatGPT. Assim, desculpa, mas qual é o nível de loucura disso? Uhum. Eu não diria que é o nível de loucura, eu penso muito qual que é o nível de solidão, sabe, de uma pessoa que precisa acessar a inteligência artificial para ter algum feedback, para ter uma sensação de presença, né. Então eu acho que o uso da inteligência artificial, com essa noção de terapia, tem muito a ver com tudo que a gente conversou até agora, sabe, com quanto cada vez mais as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Porque a terapia, apesar de ser um espaço de cuidado, de que, né, a gente espera que a pessoa aos poucos saia se sentindo melhor, se conhecendo mais, tem muitos desafios também, né. Tem vezes que pessoas que eu atendo saem da sessão pior do que elas chegaram, porque elas acessaram dores, elas se sentiram frustradas com algo que eu disse. E quando a gente pensa nessa interação com a inteligência artificial, a pessoa fica protegida disso tudo, né, porque não tem isso de frustração, não tem a questão do tempo. O tempo é mediado pelo tempo que a inteligência artificial processa aquela resposta, que é um tempo muito rápido. É diferente do tempo da terapia, né, que precisa de um processo que vai acontecendo a partir dos encontros. Então eu acho que tem menos, talvez, a ver com loucura e tem mais a ver com sofrimento, com distanciamento das relações, com falta de confiança. Eu acho que as pessoas, a partir dos desencontros na vida, vão perdendo a confiança nas pessoas, nas relações. E a máquina, né, a inteligência artificial, ela dá essa sensação de proteção. Agora, o que uma pessoa que está num estado de vulnerabilidade emocional muitas vezes não se dá conta é que a inteligência artificial, assim como o terapeuta, né, não tem resposta para tudo.
E quando ela não tem resposta para alguma coisa, ela inventa. E essa invenção é muito grave, porque não parte de um princípio de uma postura ética, sabe? De um compromisso com aquele que está diante, né, da tela. E isso a gente tem numa relação terapêutica, né? Claro que o terapeuta comete erros, mas ele tem coisas éticas que ele precisa cumprir, né? Tem a visão de ser humano, tudo isso que não existe na interação com a inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial não capta algo que é fundamental, que é aquilo que é muito sutil, sabe, das relações. Então, às vezes, eu tô atendendo uma pessoa, mesmo online, porque eu atendo muitas pessoas online, mas tem uma coisa da sutileza de um movimento, sabe, de um gesto que a pessoa faz, de uma respiração depois que ela fala alguma coisa. Tudo isso vai compondo uma compreensão do terapeuta em relação à pessoa e vai influenciando também nas intervenções. E isso a inteligência artificial não tem, não consegue captar. Até porque a inteligência artificial, ela um dia, em algum momento, foi criada por um ser humano, que também tem suas vulnerabilidades, Uhum. falhas. E uma coisa que eu acredito, que eu não digo que é regra, mas é que todos nós devíamos ou devemos fazer terapia sempre. Porque é muito difícil num mundo com tanta informação e tanta correria ter essa expansão de consciência e de autocuidado a ponto de você olhar para suas atitudes e para o que você consome no dia a dia. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Lê? Sim, acho que eu queria fechar com algo que é muito básico, assim, né, do olhar da Gestalt, que acho que eu já falei um pouquinho, que é a questão da relação, né, e do quanto a gente se constitui a partir das relações e do olhar do outro também, né, e nenhuma tela, nenhuma rede social substitui isso, assim. Eu acho que é nas relações que a gente pode se perceber de uma maneira diferente, pode descobrir coisas sobre si mesmo, sobre o outro, né? E pensando um pouco nesse lugar da terapia na vida das pessoas, eu acho que é esse lugar onde as fragilidades podem ser expostas sem risco de ridicularização, de ser usado contra a pessoa. Pelo contrário, né? A gente entende que as fragilidades fazem parte da vida, assim como os recursos também. E a gente acredita muito que as relações aqui possibilitam que a pessoa atravesse as próprias dores, que ela possa atravessar os desertos da vida dela em companhia, porque eu acho que é muito mais fácil, né, quando a gente tem alguém ali diante da nossa dor e dizendo que talvez Ela seja possível, né, de sim. atravessar. E não achem que quem tá desse lado das redes sociais é forte o suficiente, que não é frágil, que não sofre, que não tem vícios. Eu mesma sofro muito com essa questão de equilibrar a rede social, o meu sono. São coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo e não é fácil de resolver, mas é possível. Uhum. Eu vou deixar aqui o e-mail da Letícia para quem quiser mais informações sobre o trabalho dela, algumas indicações de séries e livros que a gente falou aqui e outros que eu vou sugerir. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Curte, comenta, compartilha para ajudar mais pessoas e principalmente para você fazer a diferença em um mundo onde a informação está sendo disseminada sem nenhum carinho e nenhuma preocupação com o ser humano de verdade. Obrigada, obrigada, Lê. Obrigada.